Com base naquilo que vimos para trás, vamos agora ver como é que podemos utilizar o transistor como amplificador. Este é o circuito base de um andar amplificador de tensão com um transistor bipolar. E vamos agora ver o que é que acontece ao sinal que é aplicado neste terminal VI. Sinal corresponde a variações de tensão e o que nós vamos fazer é, vimos antes quais são as tensões de polarização do circuito, e o que estes circuitos fazem é trabalhar com um sinal em que as variações vão ser sobrepostas à tensão de polarização do circuito. Isso é feito utilizando condensadores que fazem o chamado desacoplamento. O condensador vai carregar com uma tensão, neste caso correspondente, por exemplo, à tensão de polarização neste ponto, que corresponde à base do transistor, e vai suportar a diferença de tensão constante necessária para que este sinal esteja centrado em zero. O que é que vai acontecer? Quando houver uma variação de sinal neste ponto, uma vez que o condensador tende a manter as tensões a tensão aos seus terminais constante, a mesma variação vai surgir aqui, mas agora em torno de um valor de tensão diferente de zero. Fazendo agora a análise deste circuito, a primeira coisa a fazer é verificar o ponto de funcionamento ou, de outra maneira, a polarização do transistor. A polarização do transistor tem a ver com a criação das condições para colocar o transistor na zona ativa. Já vimos no exercício anterior como é que eu devo gerir a tensão na base do transistor e o valor das resistências RC e RE, de forma a garantir que o transistor esteja na zona ativa. No caso deste circuito, aquilo que nós vemos é que a tensão VB vai ser igual a R2 sobre R1 mais R2 vezes a tensão VCC. E este vai ser o ponto em que nós vamos colocar o transistor, jogando com os valores de R2 e R1 para definir o valor na tensão de base. Depois, a partir daí, resultam, como vimos nos exercícios anteriores, o valor da tensão no emissor, a corrente no emissor e, de igual modo, a corrente no coletor e a tensão no coletor, de forma a garantir que aquele transistor está na zona ativa. Zona ativa que implica que a tensão mais baixa é a tensão VE e que a seguir está a tensão de base e que a tensão de coletor é superior à tensão de base para garantir que a junção base-coletor está inversamente polarizada e o transistor na zona ativa. Feita a polarização do transistor, vamos agora ver o que acontece quando eu tenho um pequeno sinal aplicado em VI. A função do condensador à entrada é suportar uma queda de tensão igual a VB, o que significa que a tensão, este pequeno sinal, irá aparecer na base do transistor como uma pequena variação em relação ao
à tensão VB. O condensador vai tentar manter a diferença terminais de potencial aos seus terminais constante e as variações que ocorrerem de um lado vão ocorrer do outro. Isto significa que a tensão em VE, a tensão no emissor vai ser igual à tensão na base, mas descida de 0,7 volts. E vamos ter aqui a tensão VE. Como se viu antes, o sinal corresponde a variações pequenas da tensão em relação a um ponto fixo, que corresponde à polarização do transistor. Vamos agora ver o que é que se passa em termos de variações. Se eu tenho uma variação na tensão do emissor, eu vou representar essa variação com uma letra minúscula. Portanto, este VE é igual àquelas variações que ocorrem na tensão do emissor. O VE vai provocar também pequenas variações na corrente IE. E podemos ver que o IE vai ser igual a essas variações, às variações da tensão a dividir pela resistência de emissor. Neste ponto, nós sabemos que a corrente de coletor é aproximadamente igual a IE, portanto vai ser igual a VE sobre RE. Olhando agora para o circuito do lado do coletor, o que nós temos é um circuito deste género, tenho a tensão VCC constante e vou ter aqui uma queda de tensão que é dada por IC vezes a resistência de coletor, ou seja, a tensão do coletor é igual a VCC menos IC sobre RC. Se falarmos em termos de diferenças, quando IC tem uma variação que é de delta IC, eu vou ter uma variação delta VC que é igual a menos delta IC vezes RC. Ou seja, o sinal que me vai aparecer no coletor, essas tais variações, vão ser igual a menos IC vezes RC. IC, que por sua vez é igual a VE sobre RE, ou seja, vou ter menos VE sobre RE vezes RC, ou rearranjando, é igual a menos RC sobre RE vezes VC. Desculpem, vezes VE. Ou seja, sabendo que este VE é igual ao VB, as variações na tensão no emissor são iguais às variações na tensão da base e essas iguais a VE, eu sei que o VC vai ser igual a menos RC sobre RE vezes VI. Aqui também posso ver que o Vout, em termos de variações, o Vout vai ser igual ao VC e, portanto, o Vout vai ser igual a menos RC sobre RE vezes VI. E eu tenho aqui a relação entre
as variações na tensão de entrada e as variações na tensão de saída, ou seja, sinal na entrada e o sinal na saída, partindo do princípio que o transistor está na zona ativa. Essa é uma condição que é preciso garantir sempre através da análise, como fizemos antes, do ponto de funcionamento do transistor, ou seja, da sua polarização. Vemos assim que a relação entre a tensão na saída Vout e na entrada VI é dada por esta expressão Vout igual a menos RC sobre RE vezes VI, ou seja, com sinal menos, e é a razão entre a resistência do coletor e a resistência do emissor. Note-se que este resultado só é válido se o transistor estiver na zona ativa. Neste caso, estas duas resistências, a resistência do coletor e a resistência do emissor, determinam o ganho em tensão do circuito. E esta é chamada configuração em emissor comum, pois o emissor do transistor é o terminal comum ao circuito de entrada, onde VI é aplicado na junção base-emissor, e ao circuito de saída, em que a tensão é do coletor para o emissor. Nesta configuração que se apresenta aqui, nós podemos ver que o sinal em Vout vai ser aproximadamente igual a VI. A única diferença entre eles é a queda de tensão na junção base-emissor, que é mais ou menos constante e igual a 0,7 volts. Esta é chamada configuração em coletor comum, em que o ganho em tensão é aproximadamente 1. No trabalho prático, iremos ver quais são as vantagens que este circuito apresenta, não tendo um ganho em tensão.